Uma das grandes decepções da economia global em 2023 tem sido o desempenho da China, especialmente depois de toda a expectativa que foi criada com a reabertura do país no fim do ano passado, só que isso não aconteceu. E nas últimas semanas o setor da construção voltou a ocupar as manchetes de jornais, só que agora não é mais a Evergrande, mas sim a Country Garden, que é a maior construtora do país e vem enfrentando dificuldades financeiras, inclusive suspendendo pagamentos de alguns de seus títulos de dívida. E para completar, indicadores recentes da economia chinesa vêm se deteriorando. E a cereja do bolo, o governo chinês suspendeu a divulgação de um indicador muito importante. Então fiquem até o final do vídeo, porque eu quero explicar o que está acontecendo com a economia chinesa, atualizar a questão da bolha imobiliária, que a gente vem aqui retratando bastante nos últimos anos, e é preciso saber como isso impacta o mundo e, sobretudo, o Brasil. Pois bem, então começando pela própria Country Garden, que é a maior incorporadora da China, agora em 2023 vem perdendo o posto porque as vendas vêm em queda. E eu vou mostrar uma série de gráficos para entender a dimensão do problema. Então aqui as quedas nas vendas da Country Garden, 2021, 22 e 23, as barras vêm caindo mês a mês, desde 2022 já sinalizando uma queda, e 2023 uma queda ainda maior em relação ao ano anterior. Então as vendas caindo mais de 75% em relação aos níveis de 2021. Em número de projetos, aqui para ilustrar como a Country Garden é a maior construtora do país, mais de 3 mil projetos, mais do que quase o triplo da segunda colocada, que é a Longfor, na frente da Sunac, na frente da Evergrande e várias outras, sendo que todas elas estão enfrentando também problemas. Aí o tamanho do prejuízo da Country Garden, que agora realmente disparou, ela vinha com lucro até 2021, 2022 um leve prejuízo e agora realmente disparou em mais de 55 bilhões de yuans. Em termos de maturidade da sua dívida, aqui é uma tabela que eu não vou me estender, mas mostra todas as dívidas que estão vencendo nos próximos meses, e aí vem o temor de muitos investidores, tanto offshore quanto onshore, tanto no mercado local quanto no mercado externo, que podem não receber o pagamento da Country Garden. Esse é o problema. E como é que o mercado precifica esse risco? No título de dívida, no caso aqui o bond da Country Garden de 2024, que está rendendo 2.500%. Era um título que tinha um rendimento, o cupom dele, o valor de face era de 8% e já rende 2.500, porque ele está sendo negociado com um preço muito, muito descontado. No caso da Evergrande, só para relembrar, a empresa ainda está sofrendo com os seus bonds, aqui ainda são negociados abaixo de 10 centavos no dólar, então abaixo de 10 centavos do valor de face, abaixo de 10% do valor de face. E a ação da Country Garden, veja o papel que vem caindo sem parar e agora foi abaixo de 1. E aí que eu quero mostrar agora um pouco do impacto nas empresas principais, nesses papéis, porque assim, é impressionante. Então, primeiro mostrando aqui a própria Country Garden. No caso da Evergrande, o papel foi suspenso em março desse ano, a negociação, e até agora não temos a volta dele, mas de outras aqui nós temos. Então vamos começar aqui com a Country Garden, e até mostrar no último ano, 65% de queda. Aqui temos a Fantasia, 94% de queda no último ano. Esta é a Soho China Limited, 15% de queda no último ano. Aqui é a Sunac, 95% de queda. Aqui, Keisa Group, 91%. Agora, China Vanke, 31%. E assim, várias construtoras realmente enfrentando ainda uma sangria na bolsa chinesa. Mas é importante voltar aos gráficos para entendermos o tamanho do problema. E como os adquirentes estão se comportando? Bom, eles estão migrando das empresas privadas para as estatais. Este gráfico analisa as vendas dos primeiros 7 meses do ano, 2021, 22 e 23, as 50 maiores incorporadoras.
Aqui, coluna rosa, as incorporadoras privadas. Em 2021, quase 4 trilhões de yuan de vendas, que desabou em 2022 para cerca de 1,5 trilhão e mais uma vez desabando em 2023 para abaixo de 1 trilhão. Comparando 23 com 21, isso é uma queda de mais de 70%. E parte dessa perda de vendas foi recuperada pelas empresas estatais, as state-owned, mas não o suficiente para compensar tudo o que caiu de vendas no setor da construção como um todo. Esse outro gráfico aí mostra por empresa, a gente vê assim, a dimensão do estrago no setor, onde as empresas privadas realmente vêm desacelerando, e aqui desde a pior, lá embaixo, ó, Evergrande, Sunac, Shimal e Yango, todas com mais de 80% de queda de vendas, comparando 2021 com 2023, janeiro a julho. Aí depois várias outras com quedas de mais de 60%, inclusive a Country Garden. Então realmente o setor aí passando por um grande problema. Taxa de inadimplência está em alta e para padrões históricos 2023 está elevado, não o recorde que foi em 2022, mas está elevado. E aí que entra a preocupação seguinte, com o temor para os bancos. O quanto que o setor imobiliário pode contaminar o setor financeiro com prejuízos e como que isso impacta até liquidez ou a insolvência de algumas instituições financeiras. Por enquanto parece estar contido o problema, mas ele não é pequeno, aliás, longe disso. Quando a gente analisa aqui a exposição dos bancos ao setor imobiliário, em percentual dos ativos bancários, com relação às incorporadoras, os bancos têm apenas 4,4% dos ativos totais. Isso é positivo, mas tem 11,2% de hipotecas residenciais e de outros empréstimos, praticamente 13%. Então, no total, é quase 1/3 dos ativos totais bancários na China expostos ao setor imobiliário. Por isso, é o temor agora do que acontece daqui para frente. Mais 3 gráficos sobre o setor imobiliário, depois a gente fala sobre os indicadores da China. Mais um aqui sobre as vendas de propriedade, também mostrando desde 2022, que segue caindo ano contra ano, e aqui comparando por área e não apenas por valor monetário. E da mesma forma, início de novas construções, que também segue caindo, e apesar de ter tido um leve alívio, parecia que ia voltar a crescer no início deste ano, isso não aconteceu e voltamos a ver aqui nova queda. E esse último gráfico mostrando as incorporadoras, queda de vendas em relação à média dos 4 anos anteriores, pelas empresas estatais, linha verde, empresas privadas e as empresas distressed, que são as empresas que estão com problema, as privadas e as distressed mostrando uma queda significativa. Pois bem, aí que entra agora a questão dos indicadores na China que estão fraquejando. Alguns deles, como sempre, a gente precisa verificar ou questionar porque são dados oficiais, mas alguns são mais fáceis de verificar, como por exemplo dados de exportação e importação, porque aí são transações com o restante do mundo. E olhando a balança comercial chinesa, o que a gente tem visto é uma queda tanto da balança comercial da China com a Europa, que é a linha preta, quanto da balança comercial com os Estados Unidos. Em 2023 aqui chegou no menor patamar desde o início de 2021. Então, a tendência agora é de queda. As exportações, tanto neste período aqui, de 2021 até 2023, que segue mostrando uma queda de ano contra ano, que iniciou exatamente em meados do ano passado, com um leve alívio no início desse ano, mas voltou a cair abaixo de 10%. Não apenas exportações, mas também importações. Então, a corrente de comércio da China tem caído. O índice de preço de exportação da China caindo fortemente, e é a maior queda aqui também numa década. Veja só o que é este gráfico aqui da Bloomberg. Vamos ver o que mais de dados. Bom, preços ao produtor, mostrando uma forte deflação neste ano, e também tivemos uma deflação no índice de preços ao consumidor, coisa que não acontecia desde ali da pandemia. Voltamos a ver na China agora uma deflação, o que denota essa queda na atividade, baixa demanda na economia chinesa. Vamos ver mais indicadores agora sobre vendas de varejo, também está se deteriorando e perdendo fôlego. Aqui a gente pode ver agora a
venda do varejo total, que é um indicador, e como se quebrou a tendência depois da pandemia e não conseguiu voltar à tendência que víamos desde 2014. Mais dados, investimento de propriedade que continua a cair, onde que a gente vê o total de investimento em ativo fixo, que é a linha preta, e a linha amarela, investimento em propriedade, desde 2022, que não para de cair. Mais indicadores, e agora que é o indicador importante que eu comentei no início do vídeo, cuja divulgação acaba de ser suspensa. O desemprego na China está aumentando, só que há um dado que a China também divulga, que é o desemprego dos jovens entre 16 e 24 anos, que vem aumentando bastante e chegou a subir acima de 20%. E é o que a China anunciou no dia de hoje, que estamos gravando esse vídeo, terça-feira, 15 de agosto, que ela vai parar de publicar a data para desemprego dos jovens. Sim, é coisas de China quando a foto não está bem, então melhor nem mostrar o que está acontecendo. E aí, para tentar compensar esses efeitos de queda na atividade econômica, a China fez mais um corte de juros. Enquanto o restante do planeta está subindo os juros, e começando pela economia americana, o Fed subiu mais uma vez na última reunião, a China está cortando juros e no menor patamar desde 2020. Agora a taxa básica ali está em 1,8%, o que aumentou o diferencial, ou o diferencial negativo entre a taxa básica chinesa e a taxa básica americana. E qual é a consequência disso? É que a moeda chinesa está novamente se depreciando num patamar que não se via há bastante tempo. Vamos colocar aqui o yuan chinês, que voltou a testar ali o nível de 7,3 yuans por dólar, que era o nível que tinha chegado ali em novembro de 22, e aí quando teve a expectativa de reabertura, a moeda se fortaleceu. Mas quando a gente dá um zoom out, coloca em perspectiva essa depreciação da moeda chinesa, ela está aqui voltando a patamares que não se via desde 2007. E com essa queda de juros, isso aumenta a pressão sobre a moeda chinesa. Veja aqui que o yuan offshore, ele está aumentando aqui o nível de desvalorização e até ele antecipa a depreciação do yuan onshore, que é o CNY. O offshore é o CNH. Pois bem, então, esse é o resumo da ópera. Realmente, a economia chinesa, ela vem fraquejando, sim, não dá para mascarar o que está aí, o que temos de evidências. O setor da construção segue cambaleando e é o que eu digo, é um colapso controlado, uma demolição controlada do setor, porque isso vem se arrastando desde 2021. Veja que os vídeos que eu já fiz sobre isso, quem, digamos, estourou o problema, talvez tenha estourado a bolha, foi a Evergrande, mas várias construtoras, as privadas praticamente todas as grandes, estão com enormes dificuldades e agora a que era a maior delas, a Country Garden, é a nova a trazer preocupações para o setor da construção, para o setor financeiro, em última instância, para a economia chinesa. No curto prazo, não há perspectivas de melhora. O que havia de expectativa era com a reabertura da economia chinesa, o que não aconteceu. E até o momento, Xi Jinping, Partido Comunista, está relutante em adotar medidas de estímulos ainda maiores, sejam elas monetárias, sejam elas fiscais. Mas esse é um problema que todo país que teve um boom de crédito como teve a China e uma bolha imobiliária acaba passando. O que estamos testemunhando é, novamente, o reajuste do modelo econômico da China, que já não conta mais com demografia e não conta com aquele nível de crescimento que vimos nas últimas décadas. Espero ter gostado desse vídeo, vou colocar aqui mais duas referências de vídeos passados que fizemos sobre a situação da economia chinesa e do setor da construção. Compartilhem, se inscrevam no canal, ativem o sininho e volto no próximo. Valeu!